Supremo derruba norma que obrigava grávidas a apresentar atestado médico para se afastar de trabalhos insalubres. O que se está a proteger aqui é um tripé que está protegido pela Constituição: maternidade, nascituro e a infância. Procuradoria-Geral da República denuncia o senador Fernando Collor por peculato na BR Distribuidora. Justiça determina perícia imediata na Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro, que está fechada nos dois sentidos. Anuário da Justiça Brasil 2019 será lançado daqui a pouco no Supremo Tribunal Federal. O anuário mostra as principais decisões dos tribunais superiores. Olá, boa noite. Boa noite. Vai ser lançado daqui a pouco no Supremo Tribunal Federal o Anuário da Justiça Brasil 2019. A cerimônia vai ser transmitida ao vivo. A repórter Daiane Garcês está lá e tem os detalhes pra gente. Oi, Daiane. Boa noite. Boa noite, William, Érica e a todos que nos acompanham nessa programação desta quarta-feira. Pois é, o lançamento será daqui a pouco no Salão Branco e a movimentação só aumenta aqui na entrada do salão, que é a entrada dos ministros. Entre os participantes, os convidados, estão representantes dos três poderes e da advocacia. E olha só, bem fresquinho aqui, ó, a 13ª edição do Anuário Justiça Brasil 2019. Essa edição, ela traz os perfis dos ministros do Judiciário, as principais decisões dos tribunais superiores e também as tendências de julgamento naqueles temas ainda considerados polêmicos. Na verdade, é tudo isso e muito mais. São 333 páginas com muitas informações. A nossa equipe continua aqui na porta, acompanhando a movimentação. Daqui a pouco a gente acompanha o discurso do ministro, vamos entrevistar os convidados. E é isso. E você acompanha a reportagem completa sobre o lançamento na TV Justiça. Érica, William. Obrigado pelas informações, Daiane. E o Supremo derrubou hoje a norma da reforma trabalhista que obrigava gestantes e lactantes a apresentarem atestado médico para se afastarem de atividades insalubres. Sobre essas informações, nós vamos conversar agora com a repórter Carla Lucena, que acompanhou a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal e vai trazer as informações para a gente. Boa noite para você. É isso mesmo, William. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, o STF ele julgou hoje uma ação que chegou aqui à Corte em abril de 2018 e foi apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. A entidade questionava uma mudança trazida aí pela reforma trabalhista de 2017, que permitia que mulheres gestantes e também lactantes, ou seja, aquelas que ainda amamentam, pudessem exercer atividades insalubres. A exceção seria para aquelas mulheres que apresentassem um atestado médico comprovando que elas não poderiam trabalhar em tais condições. Para a entidade, a exigência desse atestado médico vai contra o princípio da dignidade humana e ainda transfere para a mulher a obrigação de comprovar que ela não pode trabalhar nesses locais. Essa exigência já estava suspensa há um mês por uma decisão liminar, ou seja, uma decisão provisória do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator deste caso. Hoje, portanto, o STF julgou de forma definitiva e decidiu derrubar da reforma trabalhista a exigência desse atestado médico. Vamos ver agora na reportagem como foi essa decisão. O trecho da reforma trabalhista que passou a obrigar mulheres e lactantes a apresentarem atestado médico, indicando que não podem trabalhar em locais insalubres, foi defendido pela Confederação Nacional de Saúde. Temos no nosso dia a dia o convívio direto com questões que envolvem a insalubridade dentro dos setores hospitalares e pelo fato de que a nossa força de trabalho hoje representa 74,5% de mulheres como prestadoras de serviço dentro da saúde. Já para a Central Única dos Trabalhadores, a mudança coloca os riscos de trabalhar nesses locais nas mãos das trabalhadoras. No momento em que a mulher passa por uma situação em que lhe é fragilizada a própria condição de trabalho, pela situação especial de gestante, a lei impõe um diálogo entre empregado e empregador, onde, nesse diálogo, o empregador entra numa situação fragilizada. O ministro Alexandre de Moraes votou contra a mudança da reforma trabalhista de 2017, ressaltando que a proteção das gestantes e dos bebês são direitos irrenunciáveis. Eu vou mais além, presidente, não só o desconhecimento, a impossibilidade
Bem, nós vamos interromper agora esta edição do Jornal da Justiça para a transmissão ao vivo do lançamento do Anuário da Justiça Brasil 2019. Fique agora com a cerimônia ao vivo, direto do Supremo Tribunal Federal. O vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maris Maia. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. O presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Marcos Vinícius Oliveira dos Santos. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Batista Brito Pereira. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. O advogado-geral da União, doutor André Mendonça. E o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Jaime de Oliveira. Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o senhor Márcio Chaer, diretor da revista Consultor Jurídico. Boa noite. Eu agradeço a presença de todos e manifesto toda a minha alegria. Doutor Jaime, por favor, dispositivo. O anuário que lançamos hoje aqui, ele pode ser visto e interpretado de diferentes formas. Ele pode ser visto como um troféu para alguns ou como crítica para outros. A equipe que produz esse trabalho gosta de acreditar que a publicação é o retrato mais fiel e sincero da justiça em ação. Afinal, se o jornalista é conhecido por suas reportagens, o pintor é conhecido por seus quadros ou por suas paredes, não é? Um julgador só deve, acreditamos, ser conhecido pelas suas decisões, não por uma decisão de 5 anos atrás, não por ter ido a uma festa, não pelo seu penteado, muito menos por ter sido indicado por tal presidente, mas pelo conjunto das suas decisões. Eu costumo brincar com os jornalistas da área econômica. Eu pergunto, você sabe quem é o ministro que conduz a maior parte dos julgamentos na área tributária? Quem é, no Supremo, o puxador de votos quando o assunto são tributos? Por exemplo, podia ser qualquer outro assunto. Não se sabe. Não se sabe. Quando se diz assim, quem constrói a jurisprudência tributária no Brasil hoje, no Supremo, é o ministro Dias Toffoli, a pessoa faz, hã? Não faz sentido. Por quê? Porque a imagem de um ministro do Supremo, aos olhos da opinião pública, nunca esteve tão distante do que eles realmente são, não é? Muito bem. O anuário, ele tenta mostrar isso. Ele tenta mostrar cada julgador pelos seus julgados. Não pelo que sai mais no jornal, não por aquele que envolve a maior quantia ou a pessoa mais famosa, mas aquele julgado que mais profundamente altera as regras que governam os brasileiros. A coleção Anuário da Justiça deve muito a colaboradores, alguns aqui presentes, que nos guiam desde que a publicação era apenas um projeto. Alguns direta, outros indiretamente. Inclusive personagens que não são propriamente do mundo jurídico, como o jornalista Otávio Frias Filho, com quem eu trabalhei na implantação do histórico projeto Folha e de quem eu copiei ou tentei copiar o olhar crítico. Não com a mesma competência, óbvio, mas foi com esse olhar que nós criamos o site Consultor Jurídico e o Anuário da Justiça. É de justiça eu dedicar esta edição do anuário a esses coautores do nosso projeto, na pessoa de um brasileiro fundamental, e para quem eu peço o aplauso de todos, o ministro Celso de Mello.
eu não consigo não me emocionar. O ministro está completando 30 anos de serviço nesta casa, não é? Isso vai ser agora no mês de agosto. Não é? O ministro Celso de Mello, assim como o jornalista que eu acabei de lembrar, o Otávio, tem biografias com algumas coincidências, né? Não só a tenacidade, a firmeza, a originalidade, mas pelo fato de serem campeões da defesa da liberdade de expressão, da democracia e da pluralidade. O ministro Celso é um jornalista nato. Eu o considero o nosso tutor, tanto na criação do site, quanto na criação do Anuário da Justiça. É uma pessoa que julga com sabedoria. O Otávio, com quem eu estou tentando traçar um paralelo, né, ele também teve características assim. Na implantação do grande jornal, que hoje é a Folha de São Paulo, o Otávio criou, por exemplo, um sistema de checagem de notícias, algo que hoje o Supremo está apoiando, que é um painel de checagem das notícias que saem a respeito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Veja só, ministro Alexandre, ele adotou um sistema de sindicância, um inquérito para apurar se os erros do jornal eram culposos ou dolosos. O senhor vê que o Supremo não é tão original assim, não é? E não está tão fora do que se espera, do que os próprios jornalistas esperam do jornalismo. O Otávio, como o ministro Celso, ele enfrentou a resistência alucinada e irracional dos mais velhos quando chegaram, o primeiro no jornalismo e o segundo no Supremo. Não é fácil quebrar paradigmas, não é, ministro Marco Aurélio? Não é fácil opor-se a tradições mortas e vocações passadistas. Os dois formaram-se na mesma escola, e não me refiro apenas à Faculdade de Direito da USP. Eu falo da escola do humanismo, da solidariedade, do comprometimento intelectual. A coleção das decisões do ministro Celso de Mello é enciclopédica. A contribuição de cada julgador que passa por esta casa, ela é medida pelo número, não é pelo número de notícias, é pelo número de decisões que são tomadas posteriormente com base na solução encontrada. No dia a dia do site Consultor Jurídico, ao divulgar decisões dos mais remotos rincões do país, quando a matéria em questão trata de direitos fundamentais e garantias individuais, o nome de Celso de Mello destaca-se como o mais citado e que mais votos reproduzidos tem. É como se o juiz daqui estivesse em quase todas as cidades brasileiras. Obrigado, ministro, por suas luzes e por fazer o trabalho que faz. Não é Pacta Corvina, hein? Bom, é por causa dos 30 anos. A moda da Folha, que instituiu o conhecido Erramos, eu queria aproveitar aqui a presença do ministro Raimundo Carreiro para uma retificação, com jeito de retratação, em um anuário que nós editamos 3 anos atrás. Trata-se da reprodução imprudente que fizemos de uma imputação leviana, uma daquelas citações de nomes em grampos de terceiros, uma coisa intolerável. Recentemente, os acusadores que lançaram essa suposição disfarçada de suspeita fundamentada reconheceram o erro, e eu faço o mesmo aqui. Desculpe-nos, ministro. A retificação será feita na próxima edição. Assim como já fizemos no site. Afinal de contas, a gente não pode ser ao mesmo tempo contra fake news e praticar, não é verdade? Por fim, eu agradeço aqui aos nossos apoiadores e anunciantes na figura da Fundação Armando Álvares Penteado, que tornou possível esse projeto, do qual nos orgulhamos muito. Obrigado, Celita. Obrigado, Bias. Obrigado a todos. Nós ouviremos agora a senhora Celita Procópio de Carvalho, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP.
Boa noite. Peço licença para, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, pelo 13º ano consecutivo, lançamos hoje aqui o Anuário da Justiça Brasil. Ao todo, são 4.175 páginas de informações sobre o sistema judiciário nacional. O retrato que emerge desse trabalho impressiona, pelos números, pela criatividade nas soluções encontradas e pelas dificuldades derivadas do tamanho da demanda e da complexidade das causas. Essa visão de conjunto que o Anuário da Justiça reflete é bem diferente da imagem projetada no dia a dia, nas notícias que lemos. A distância entre o fato e sua versão é a mesma que separa um julgamento da sessão que ele provoca. No ano que passou, o Supremo recebeu 100 mil processos, julgou 125 mil, mais de 15 mil causas por ministro. Os julgadores, no entanto, tornam-se conhecidos por uma ou outra decisão que galvanize o interesse da imprensa e que nem sempre são descritas com precisão técnica. O diferencial dessa publicação é esse: possibilita enxergar globalmente o trabalho de cada ministro, de cada gabinete do STF e tribunais superiores. Mostra o judiciário em ação, em movimento. Os dados permitem entrever o lado humano da estrutura judiciária, da advocacia e do Ministério Público. As pressões que desaguam sobre os protagonistas da justiça são intensas. As cobranças, a fiscalização, a agonia solitária da decisão que se vai tomar, o medo do erro e das consequências imprevisíveis do julgamento. Porque nem sempre doutrina e jurisprudência estão à mão para socorrer, nem há precedentes a iluminar o caminho. Só quem julga sabe o que é decidir diante dos olhares atentos e curiosos de uma plateia de milhões ou milhões. Pessoas com que depois se vai cruzar nas ruas, nos aeroportos e nos restaurantes. É uma rotina que exige sabedoria, sensibilidade, conhecimento técnico e, principalmente, coragem. Traços visíveis em alto relevo em cada uma das 13 edições deste Anuário do Brasil. A Fundação Armando Álvares Penteado viabilizou este trabalho desde a sua primeira edição. Orgulha-se dessa bem-sucedida cooperação entre a iniciativa privada e o setor público. Mas se orgulha ainda mais de saber que o país pode contar com os protagonistas apresentados nessa publicação. Então, estão todos de parabéns. Muito obrigada. Para encerrar este evento, fará seu pronunciamento o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Boa noite a todos. Tem aqui 10 páginas de nominata, porque são tantas as autoridades. Vamos pular essa parte, vamos direto. Sintam-se todos cumprimentados. É com orgulho e satisfação que lançamos hoje, neste Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, o Anuário da Justiça do ano de 2019. Desde 2007, o anuário presta contribuição inestimável à justiça brasileira, proporcionando um diagnóstico fiel e abrangente do complexo funcionamento do Poder Judiciário e das instituições essenciais da Justiça. O anuário tem contribuído de forma relevante para a transparência dos tribunais, com o delineamento do perfil dos magistrados atuantes nas cortes superiores e tribunais, a divulgação de julgamentos e de estatísticas e análises de dados. Neste país tão carente de estatísticas e análise de dados, Márcio Celita, é muito importante esse trabalho que o anuário faz. Um trabalho editorial primoroso que fomenta a reflexão
e o debate democrático acerca dos rumos do Poder Judiciário brasileiro, contribuindo, assim, para o aperfeiçoamento da justiça no Brasil. Após a promulgação da Constituição de 88, temos vivenciado um processo ininterrupto de amadurecimento e fortalecimento da democracia brasileira e de suas instituições. Nesse processo, sobressai o Poder Judiciário, bem como as funções essenciais à atividade jurisdicional, Ministério Público, Advocacia Privada e a Defensoria Pública, que seguem fortalecidas e atuantes em prol da defesa do Estado Democrático de Direito e da concretização dos direitos do cidadão, dos direitos e liberdades fundamentais. Nos momentos mais sensíveis, mais difíceis para a vida democrática brasileira nos últimos anos, não faltou o Supremo Tribunal Federal, não faltou o Poder Judiciário. Exercemos função estabilizadora, defendendo a Constituição e moderando os conflitos. Conforme afirmei no discurso de abertura do ano judiciário, o Poder Judiciário brasileiro é um dos que mais trabalham no mundo, dos mais produtivos. Cada juiz no Brasil julga praticamente 2.000 processos por ano. E este Supremo Tribunal Federal é a Corte Constitucional que mais julga processos no mundo. Como já falou a Celita, foram 126.000 processos no ano de 2018. E vejam que nós somos muitas vezes criticados por ser, ou se dizer ser, uma corte monocrática. Ministro Celso, ministro Marco Aurélio, no ano passado julgamos colegiadamente, entre primeira turma, segunda turma e plenário, 14.000 feitos. 14.000 feitos em colegiado. Pergunto, qual Suprema Corte no mundo julga 14.000 feitos em um ano? Temos que ter orgulho da justiça brasileira. Mas, não obstante todos os avanços, são muitos os desafios ainda ao Poder Judiciário para este século XXI. Em nosso país, praticamente todos os tipos de conflitos chegam ao Judiciário. Devemos transitar de uma cultura do litígio para uma cultura de pacificação. Temos que trabalhar com uma menor judicialização. Existem outras esferas, outros mecanismos que nós também temos e a sociedade tem que utilizar na busca de soluções adequadas dos conflitos, diminuindo a judicialização da sociedade brasileira. E defendo que o nosso Supremo Tribunal Federal possa ter instrumentos de autocontenção em julgamentos. Ter a possibilidade, eu sei que isso é uma questão controversa, mas já disse isso publicamente, já dialoguei com os colegas, nós temos que ter também a possibilidade de uma autocontenção, de não entrar em determinados conflitos, não substituindo a sociedade, que muitas vezes fica confortável de jogar para o Supremo a resolução de conflitos tão complexos e tão complicados. Outro grande desafio, talvez o maior deles, neste século XXI e nesse mundo digital, nesse mundo pós-moderno, é a segurança jurídica. É a segurança jurídica. Que é com segurança jurídica que nós podemos ter garantias da sociedade funcionando da melhor maneira possível. A segurança jurídica deve ser o norte da atuação de todos nós magistrados. Para tanto, a Constituição e as leis precisam ser os nossos guias, as fontes de toda interpretação jurídica. Também precisamos primar pela construção de uma jurisprudência estável, uniforme, previsível, coerente e íntegra. Nesse contexto, é a função das Cortes Superiores, a função de exercerem este papel na qualidade de vértices do sistema em suas respectivas áreas de atuação. A democracia é essencialmente pluralista. Todo poder que não é plural é violência. Já disse Hannah Arendt, já disse Habermas, já disse Celso Laffer. Todo poder que não é plural é violência. E plural somos nós, os tribunais. Plural somos nós, os tribunais, com a natural convivência em seu seio
de juízes com concepções diversas de mundo, concepções diversas do direito. Por isso, o futuro do judiciário e o judiciário do futuro dependem cada vez mais do diálogo e da cooperação institucional. Estejamos unidos e firmes em diálogo e cooperação pelo progresso do nosso sistema de justiça, pelo aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e pelo fortalecimento da democracia brasileira. Encerro parabenizando o consultor jurídico Conjur, na pessoa do Márcio Chaer, e a Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, na pessoa da Celita Procópio, por mais uma brilhante edição do anuário que segue contribuindo de maneira determinante para enfrentamento dos desafios do Poder Judiciário do presente e fazendo também a delineamento do Poder Judiciário do futuro. Parabéns, muito obrigado pela presença de todos. Senhoras e senhores, informamos que os exemplares da revista Hora Lançada estão disponíveis a todos os presentes. Os anfitriões deste evento convidam a todos para o coquetel de confraternização. Tenham todos uma excelente noite. Obrigado. Muito bem, aqui nós encerramos também a transmissão do lançamento do Anuário da Justiça Brasil 2019. E a partir de agora você acompanha novamente a reportagem que trata do único julgamento da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal que não foi concluído. Acompanhe. O trecho da reforma trabalhista que passou a obrigar mulheres e lactantes a apresentarem atestado médico, indicando que não podem trabalhar em locais insalubres, foi defendido pela Confederação Nacional de Saúde. Temos no nosso dia a dia o convívio direto com questões que envolvem a insalubridade dentro dos setores hospitalares e pelo fato de que a nossa força de trabalho hoje representa 74,5% de mulheres como prestadoras de serviço dentro da saúde. Já para a Central Única dos Trabalhadores, a mudança coloca os riscos de trabalhar nesses locais nas mãos das trabalhadoras. No momento em que a mulher passa por uma situação em que lhe é fragilizada a própria condição de trabalho, pela situação especial de gestante, a lei impõe um diálogo entre empregado e empregador, onde, nesse diálogo, o empregador entra numa situação fragilizada. O ministro Alexandre de Moraes votou contra a mudança da reforma trabalhista de 2017, ressaltando que a proteção das gestantes e dos bebês são direitos irrenunciáveis. Eu vou mais além, presidente, não só o desconhecimento, a impossibilidade pela distância de centros médicos, a própria negligência, ou mesmo por medo de vir a ser demitida posteriormente, por uma coação de que se chegar com um atestado médico, após o período da licença, após o período de estabilidade em virtude da gravidez, poderá ser demitida. Na mesma linha vieram os votos seguintes. O que se está a proteger aqui é um tripé que está protegido pela Constituição: maternidade, nascituro e a infância. Penso que viola a proteção da maternidade, que é um direito social previsto no artigo 6º. Penso que viola a proteção da criança, sobretudo a proteção da criança que a norma protetiva visa resguardar. Implica inegável retrocesso social, porquanto revogada a revogar anterior norma proibitória do trabalho da empregada gestante e lactante introduzida no sistema normativo trabalhista em 2016. O ministro Marco Aurélio divergiu. Onde o conflito dessa norma com a Constituição Federal? Não é razoável preconizar-se que haja um pronunciamento técnico de profissional da medicina sobre a conveniência do afastamento do ambiente insalubre em grau médio. A decisão do plenário foi por maioria e, portanto, cai da reforma trabalhista a exigência de mulheres e lactantes terem que apresentar atestado médico para se afastarem de trabalhos insalubres. Não se revela possível nem legítimo acolher-se qualquer cláusula legal que, em conflito com o texto de nossa Carta Política,
culmine por prejudicar a mulher trabalhadora ou por reduzir-lhe, quando não por suprimir-lhe, conquistas sociais já definitivamente consolidadas. A consultora jurídica da TV Justiça está aqui, tem outros detalhes da sessão plenária de hoje para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Esse julgamento que a gente acaba de ver a reportagem da Carla foi o único que foi concluído. Teve um outro, né, mas teve sustentação apenas, não foi concluído na sessão de hoje, né? E a pauta de amanhã do plenário, o que você destacaria? A pauta de amanhã está simplesmente gigantesca. São aproximadamente 18 processos elencados, mas alguns deles devem ter o julgamento conjunto chamado, inclusive 9 embargos de declaração contra uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal e um recurso extraordinário, todos eles da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Daí dizer que 9 podem ser julgados em conjunto desses 18 que compõem a pauta de julgamentos de amanhã. E do que se tratam esses embargos de declaração? Tenta-se, na verdade, reverter uma decisão do Supremo que teria determinado a impossibilidade de incorporação dos chamados quintos à remuneração de servidores comissionados dentro de um período que o Supremo determinou que a legislação teria extinto a possibilidade da incorporação desses quintos. De 8 de abril de 98, quando então a lei veio e extinguiu a possibilidade desse tipo de gratificação, até a edição de uma medida provisória em setembro de 2001. O Supremo declarou então que não seria mais possível a incorporação e que todos aqueles quintos que haviam sido deferidos nesse período deveriam ser, vamos dizer, invalidados. Mas houve uma modulação dos efeitos da decisão no recurso extraordinário para manter aqueles quintos que foram incorporados de boa fé. E contra essa decisão vieram, então, os primeiros embargos de declaração em que o Supremo determinou a imediata cessação dessa incorporação, porque se tratavam de uma relação jurídica continuada e que, portanto, uma vez declarada inconstitucional, que já não caberia mais por falta de legislação, deveria ser cessada. E contra essa decisão vieram os segundos embargos de declaração, terceiro, quarto, quinto, até o oitavo, todos eles na pauta de julgamentos do plenário de amanhã, quinta-feira. E um outro julgamento conjunto também que pode acontecer são de 4 ações diretas de inconstitucionalidade, e em uma delas, o referendo da medida cautelar que foi deferida pelo relator de todas elas, ministro Ricardo Lewandowski. Em todas elas se discute a inconstitucionalidade de dispositivos na lei de 2016, que estabeleceu o estatuto jurídico das empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias. O ministro Ricardo Lewandowski deferiu parcialmente a medida cautelar em uma dessas ações, daí virá plenário amanhã para o referendo do plenário para saber se mantém ou não essa decisão, determinando que a venda de ações dessas empresas públicas, das ações da sociedade de economia mista, subsidiárias ou controladas, devem ter prévia autorização legislativa. E o caso de dispensa de licitação para venda é possível desde que não importe a transferência de controle acionário. E existe ainda uma outra medida cautelar em reclamação que fala exatamente dessa medida cautelar também. Então, são vários processos, mas todos eles, uma grande parte de processos interligados pelo mesmo pano de fundo. Então, são 18 processos na pauta, 5 devem tratar sobre um assunto, 9 desses embargos de declaração em cima desse RE do ministro Gilmar Mendes e outros assuntos variados. Então, amanhã a gente espera aqui, né, Karina? Amanhã a gente tem muita coisa para comentar. Aqui no Direto do Plenário, onde? Sem dúvida, a partir das 14. Até amanhã. Até. A Procuradoria-Geral da República enviou hoje ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o senador Fernando Collor de Mello pelo crime de peculato. Ele é acusado de atuar para que a BR Distribuidora firmasse contratos com a empresa Lajinha Agroindustrial, de propriedade do também alagoano João Lira, com quem, segundo a PGR, Collor mantém relações políticas de amizade e familiares. As investigações revelaram também que o crime teria sido praticado em 2010, ano em que Collor e João Lira disputaram os cargos de governador e deputado federal, respectivamente. Collor está licenciado do cargo desde abril. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirma na denúncia que há provas de que os contratos que renderam ao empresário 240 milhões contrariaram regras da companhia, ignoraram o fato da empresa de João Lira estar em crise financeira e ainda tiveram tramitação atípica.
Desembargador Mauro Pereira Martins, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou a realização imediata de perícia na Avenida Niemeyer, que está fechada nos dois sentidos. Os peritos serão indicados pela terceira vara da Fazenda Pública e terão até 72 horas para fornecer laudo sobre a segurança da via. Com o laudo pronto, o pedido de liberação da avenida será reexaminado pela Justiça. Nos recentes temporais, em fevereiro e maio, a Avenida Niemeyer ficou fechada após deslizamento de terra e pedras. No primeiro caso, uma encosta deslizou sobre um ônibus e 2 pessoas morreram no local. Paralela à via, fica a ciclovia Tim Maia, que já caiu 4 vezes, em 3 das ocasiões, por conta de deslizamentos. Um incêndio em uma subestação de energia em Brasília hoje de manhã causou transtornos a milhares de consumidores na área central da cidade. Pelo menos 17 mil imóveis foram atingidos pela falha no fornecimento. O fogo começou por volta das 9 horas da manhã. A fumaça provocada pelo incêndio podia ser vista de vários pontos da cidade. Os locais mais afetados pela falta de energia causada pelo incêndio foram o setor hoteleiro norte e o setor de rádio e TV norte, áreas próximas à subestação. Nestes locais estão centros comerciais, shoppings e o Hospital Regional da Asa Norte, que teve as consultas suspensas nesta quarta-feira. Dezenas de semáforos pararam de funcionar, causando engarrafamentos em algumas avenidas. Por volta de 11h30 da manhã, o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas, mas uma das suspeitas é de um superaquecimento. A SEB informou que houve uma falha no sistema. Equipes de manutenção foram até o local. A orientação aos consumidores que tiveram prejuízos por conta dos problemas no fornecimento é guardar o maior número de provas e buscar uma solução junto à distribuidora de energia. Comprovar por meio de fotografia, por meio de testemunha. Por exemplo, se for o caso de um empresário que acabou sofrendo com o fornecimento de energia elétrica porque não teve ali o funcionamento regular do seu comércio. E com isso acabou deixando de lucrar nas suas vendas, ele tem que demonstrar, com base na média das vendas que ele tem, que naquele dia específico, em razão da ausência de energia elétrica, ele não conseguiu cumprir a meta de venda. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça. Boa noite, até amanhã.